Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um encontro para o estudo de mais um conteúdo da área da saúde. E atendendo à solicitação de muito inscrito, de muitas pessoas que estão acompanhando o nosso canal, trago aqui a nossa primeira aula sobre toxoplasmose. É um conteúdo tão amplo, tão cheio de detalhes e informações também relevantes. E para que a aula não fique tão cansativa, tão longa e sem efetividade, teremos essa divisão em dois momentos. Então, vamos lá iniciar a nossa primeira aula. Se você não é inscrito, se inscreva, ajude o nosso trabalho, o meu trabalho, a continuar crescendo aqui no YouTube. É sempre importante de lembrar. Então, vamos iniciar pela descrição da doença, né? Um quadro geral aí sobre o que é a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma zoonose causada por um protozoário. Sua distribuição geográfica é mundial, ou seja, acontece em todos os países, em todos os continentes, sendo uma das zoonoses mais difundidas. No Brasil, a infecção apresenta alta prevalência. Então, vamos agora falar do agente etiológico. É um protozoário, né? E o nome desse protozoário pode aparecer na tua prova. É o Toxoplasma gondii. Então, falou de Toxoplasma gondii, não tem erro, toxoplasmose. É lógico que a banca não vai colocar assim de maneira tão óbvia, né? Ela bota assim, ó. É o T. gondii. E você se vire, né, para tentar lembrar que o T significa toxoplasma, né, que já te encaminha para o gabarito. Então, quem é o reservatório da toxoplasmose? Os hospedeiros definitivos, né, do Toxoplasma gondii são os gatos e outros felídeos. Todos os outros animais de sangue quente, assim como o ser humano, são hospedeiros intermediários. Período de incubação. Em humanos, é estimado que o período de incubação seja de 10 a 23 dias após a ingestão de cistos teciduais e de 5 a 20 dias após a ingestão de oocistos, okay? Que são formas e estágios diferentes do protozoário. Então vamos lá, professor, o que é que eu preciso memorizar aqui? Toxoplasmose é uma zoonose. É transmitida por vírus, professor? Não, é por protozoários. Ocorre em todos os países do mundo. No Brasil, ela tem uma alta prevalência. Quem é o responsável, professor? Qual é o nome deste indivíduo, deste protozoário? Toxoplasma gondii. Quem são os reservatórios? Hospedeiros definitivos são os gatos e outros felídeos. E quem são os hospedeiros intermediários? Todos os outros animais de sangue quente, assim como o ser humano. Período de incubação, no ser humano, após a ingestão de cistos teciduais, é de 10 a 23 dias, porém, após a ingestão de oocistos, é de 5 a 20 dias. Oocistos, é mais uma das etapas aí, de desenvolvimento do Toxoplasma gondii, que vai aparecer provavelmente na tua prova como T.gondii. T.gondii. É isso. Desculpem aí algumas travadas, alguns erros aqui, mas é tranquilo. Quem sabe faz ao vivo, você entendeu tudo, tenho certeza. Só fiz uma releitura dos principais pontos aí para a gente internalizar com mais qualidade esse conteúdo. Então vamos agora Vamos agora falar do modo de transmissão da doença. Vou falar um pouquinho mais devagar para que eu não erre novamente. Vamos lá. Modo de transmissão. As principais vias de transmissão da toxoplasmose são indireta, direta ou vertical. Então vamos aí falar da forma indireta. Tem a transmissão oral. Ocorre de que forma, professor? Através do consumo de alimentos e água contaminados com oocistos, ou carnes e derivados contendo cistos teciduais.
Temos também vias raras, né, que é inalação de aerossóis contaminados, inoculação acidental, transfusão sanguínea e transplante de órgãos. Eu quero que você esteja bem atento a essas formas de transmissão. Certa vez, respondendo uma questão sobre toxoplasmose, eu errei. Por quê? Porque falava aí de uma possível forma de transmissão da doença, né, que estava equivocada, que estava errada. Aí eu marquei lá, não, inalação de aerossóis, nada a ver. Mas é sim uma forma de transmissão indireta. É uma forma rara? Porém é uma forma de transmissão válida e que está correta se aparecer na tua prova. Então não faça como eu fiz, tá? Não subestime a alternativa, leia com calma, avalie todos os itens. Temos também a transmissão direta, né, ou também chamada de transmissão vertical, que ocorre de forma congênita. Okay? É a forma ativa do parasita transmitida por via placentária para o feto, quando a mãe adquire a infecção durante a gestação. É uma forma super importante dentro dos nossos estudos, que é a toxoplasmose congênita. Tá bem? Então, olha aí, vamos lá revisar todas essas informações. Temos a transmissão indireta e a transmissão direta ou vertical. Transmissão indireta, forma oral e também por vias raras. E temos a direta ou vertical, que ocorre de forma congênita. Vamos lá. Vamos agora falar, né, para a gente entender esses nomes que estão aparecendo, o cisto, né? Vamos lá. Ciclo evolutivo do Toxoplasma gondii. Então vamos lá. Primeiro, os ocistos são eliminados em grande número nas fezes do gato, geralmente durante 1 a 3 semanas, e levam de 1 a 5 dias para se tornarem formas infectantes. Ok? Vamos lá. Os cistos são eliminados por quem? Pelos gatos. Por onde? Pelas fezes. Geralmente essa eliminação dura de 1 a 3 semanas e leva de 1 a 5 dias para se tornarem formas infectantes. Em um segundo momento, os hospedeiros intermediários, né, que pode ser o ser humano e animais de sangue quente, né, os hospedeiros intermediários na natureza, incluindo pássaros e roedores, são infectados após o consumo de solo, água ou material orgânico contaminado com os ocistos. Em um terceiro momento, os ocistos transformam-se em cistos teciduais nos hospedeiros intermediários. Então, quando ele encontra o seu hospedeiro, os ocistos se transformam em cistos teciduais. No quarto momento, os gatos são infectados após consumir hospedeiros intermediários que abrigam cistos do Toxoplasma gondii, né, no tecido, ou se infectam diretamente pelo consumo de ocistos. Ok? Então, o gato, assim como o ser humano, pode se infectar por cistos teciduais ao consumir um pássaro, né, com ocisto, consumir um rato com ocisto, né, ou diretamente, né, pelo consumo deles. Em um quinto momento, animais criados para o consumo humano e caça selvagem também podem sim ser infectados após o consumo de ocistos do ambiente, e o agente vai se alojar nos seus tecidos. Então, muita informação importante, né, embora esteja nomeado como ciclo evolutivo do Toxoplasma gondii, na verdade, são situações evolutivas do toxoplasma. Não é um ciclo aqui, né, mas são as situações, são todas as possibilidades, e exemplificando de maneira bem clara aí a situação do toxoplasma. Olha aí, sexto momento. Não acabou ainda não. Sexta situação. O consumo de carne mal passada de animais com cistos teciduais pode transmitir, sim, a toxoplasmose. Consumir alimentos ou água contaminada com ocistos ou manusear caixas de areia com fezes de um gato que está eliminando ocistos
sem os devidos cuidados, podem transmitir toxoplasmose pela via oral. Transfusão de sangue ou transplante de órgãos de indivíduos com toxoplasmose pode sim transmitir a toxoplasmose. Os fetos podem ser infectados por transmissão vertical. No ser humano, os parasitas formam cistos nos tecidos. Esses cistos podem permanecer durante toda a vida do hospedeiro. Olha aí que informações importantes, professor. Eu não vou mais esquecer, eu estou me ambientando, eu estou entendendo e eu vou conseguir me dar bem na minha prova. Coitada da banca, coitada dos concorrentes, se a banca cobrar pesado aí a toxoplasmose, porque eu estou pronto, professor, estou afiado, vou conquistar essa vaga e vou voltar aqui no canal, né, para relatar o meu caso de sucesso. Vamos falar agora sobre suscetibilidade, vulnerabilidade e imunidade. Após a infecção, o parasito persiste toda a vida do hospedeiro sob a forma de cistos teciduais, né? Que é a chamada fase crônica da toxoplasmose. A frequência de pessoas com anticorpos para a toxoplasmose aumenta com a idade, variando entre menos de 10% a mais de 70% na população mundial. No Brasil, a prevalência aumenta progressivamente a partir dos 3 aos 4 anos de idade, até chegar a 50% a 90% entre os adultos. Okay? A prevalência de quê? De pessoas com anticorpos para o Toxoplasma gondii. Qualquer situação de imunocomprometimento, seja imunossupressão ou imunodepressão, pode ser seguida pelo recrudescimento ou pela reativação da doença. As condições comumente vinculadas, né, são AIDS, doença de Hodgkin, né, que é um tipo de câncer dos linfonodos, né, se não me falha a memória, e o uso de imunossupressores. Ressalta-se que o recrudescimento em mulheres grávidas imunocomprometidas, infectadas antes da gravidez, pode levar, sim, à infecção congênita. Então, informação, item super importante. Falamos aqui nesse slide sobre suscetibilidade, vulnerabilidade, imunidade. A minha dica aqui é que você aperte pause nesse slide especificamente e faça a sua leitura no seu ritmo, no seu tempo, pausando, respirando de maneira atenta. Então vamos lá. Manifestações clínicas, né, a simatologia, os sintomas aí da toxoplasmose. A toxoplasmose adquirida após o nascimento é uma infecção muito comum, mas de manifestação clínica rara. Olha aí, é uma infecção comum, mas a manifestação clínica é rara. O que quer dizer isso? Ou seja, a maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas. Quando ocorrem sintomas, o quadro mais característico da fase aguda é a linfadenopatia localizada, em geral, envolvendo os nódulos linfáticos cervicais posteriores, podendo ser acompanhado por febre. A retinocoroidite, né? Eu treinei para ler isso, tá? Eu juro que eu treinei. A retinocoroidite, olha isso aí, é a lesão mais frequentemente associada à toxoplasmose, podendo ocorrer em 30% a 60% dos casos. 2 tipos de lesões de retina podem ser observados aqui na retinocoroidite, né? Que é a retinite aguda, com intensa inflamação, e cicatrizes retinianas. Então, o que quer dizer aqui a retinocoroidite, professor? Né? São inflamações aí na estrutura ocular, na estrutura da visão, né? Mais comumente, né, na retina, né? Obviamente. O comprometimento macular, frequentemente bilateral, associado a reativações e ao aumento, né, das lesões residuais, pode levar, sim,
a perda progressiva da visão e evoluir para a cegueira. Então vemos aí uma situação grave que pode ser, pode ocorrer por conta da doença, por conta da toxoplasmose, por conta da infecção pelo Toxoplasma gondii. Ainda nas manifestações, a toxoplasmose aguda adquire especial relevância quando acomete quem? A gestante, pela possibilidade de quê? Da transmissão vertical. As gestantes são geralmente assintomáticas. Entre as consequências anatômicas e funcionais decorrentes causadas pela toxoplasmose congênita estão descritas morte do feto, nascimento prematuro, manifestações clínicas e sequelas. As manifestações precoces e as sequelas incluem hepatoesplenomegalia, olha aí, nome mais complicado, mas que saiu naturalmente. Hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, icterícia, erupção cutânea, pneumonite, lesões de retina, calcificações cerebrais, hidrocefalia, microcefalia, microftalmia, que é redução do bulbo ocular, estrabismo, perda visual, convulsões e retardo mental. Olha a quantidade de manifestações possíveis aqui ligadas à toxoplasmose aguda e nesse finalzinho aqui, especificamente, as manifestações precoces ligadas à toxoplasmose congênita. Diagnóstico da doença. Vamos lá. O diagnóstico de toxoplasmose pode ser complexo, sendo em muitos casos difícil distinguir a infecção aguda da infecção crônica, e deve ser fundamentado na associação entre as manifestações clínicas, os riscos para o adoecimento, a confirmação por meio de estudos sorológicos, em alguns casos, os exames de imagem e métodos moleculares. Atualmente, os anticorpos contra antígenos do Toxoplasma gondii podem sim ser detectados em soro e em saliva, permitindo verificar se a infecção ocorreu pela ingestão de cistos ou pela ingestão de ocistos do parasito. Essa metodologia ela pode auxiliar sobremaneira na investigação da fonte de infecção e do modo de infecção em surtos. Entretanto, ainda não está disponível comercialmente. Que triste. O diagnóstico é baseado principalmente em métodos indiretos, como sorologia, mas também em métodos de detecção direta do parasito, podendo ser necessário, muitas vezes, combinar diferentes métodos para alcançar a avaliação adequada. Okay? Então, você vê aí que é difícil, sim, esse diagnóstico em muitos casos. E o tratamento, professor? A toxoplasmose adquirida tem uma evolução geralmente benigna em indivíduos imunocompetentes, sendo recomendado apenas o tratamento dos sintomas, exceto diante da infecção aguda durante a gestação, a vigência de comprometimento de outros órgãos ou há uma evolução atípica da doença. Recomenda-se o tratamento em gestantes, recém-nascidos e pacientes imunodeprimidos, devendo-se seguir as recomendações vigentes nos documentos publicados por quem? Pelo Ministério da Saúde. Como há possibilidade de manifestação ocular da toxoplasmose, o recomendado é consultar um oftalmologista para permitir o exame oftalmológico completo e o tratamento, obviamente, mais adequado possível. Indivíduos imunocomprometidos com toxoplasmose ou com complicações da doença devem ser encaminhados para acompanhamento especializado de acordo com a regulação do sistema de saúde municipal ou estadual. Então, o que a gente vê aqui dentro do tratamento é que a maioria das pessoas tem uma evolução benigna da doença e o tratamento recomendado é apenas o sintomático.
né? Recomenda-se sim tratamento em gestantes, recém-nascidos e pacientes imunodeprimidos. Outra coisa aqui que a gente destaca é que é recomendado, né, consultar um oftalmologista por conta da possibilidade da manifestação ocular da toxoplasmose. Então a gente vai encerrar aqui essa aula, né, falando da vigilância epidemiológica. A toxoplasmose na gestante e a forma congênita requerem ações transversais para diagnóstico, monitoramento, investigação, tratamento e vigilância, que incluem o quê? Diversos graus de envolvimento das áreas de pré-natal, parto e puerpério, assistência farmacêutica, atenção especializada, crescimento e desenvolvimento, entre outras. Então a gente vê aqui que a atenção maior dentro dos nossos estudos é a toxoplasmose na gestante e a transmissão congênita, tá, para o bebê. Os casos transmitidos pela via alimentar, inclusive em gestantes, são classificados como doenças de transmissão hídrica e alimentar, né? DTHA, doença de transmissão hídrica e alimentar, podendo configurar um surto. A vigilância das doenças de transmissão hídricas e alimentares no Brasil tem como objetivo reduzir a incidência, né, a ocorrência dessas doenças, e tem como principais, né, alguns de seus principais objetivos: conhecer o comportamento das doenças de transmissão hídrica e alimentar na população, detectar, intervir, prevenir e controlar surtos, identificar os locais, os alimentos e os agentes etiológicos mais envolvidos em surtos dessas doenças. Então, na próxima aula, a gente vai já iniciar com a investigação epidemiológica. Então, a gente já viu muita coisa nessa aula sobre tratamento, diagnóstico, as manifestações clínicas da doença, falando sobre suscetibilidade, vulnerabilidade, imunidade, todo o ciclo evolutivo e situações importantes e relevantes do Toxoplasma gondii, além de falar do modo de transmissão, descrição, período de incubação e reservatório. Então, nesse primeiro momento, tivemos um quadro geral da doença. No segundo encontro, a gente continua esse estudo, esse aprofundamento, para a gente chegar daquele jeito pronto para a classificação na nossa prova. Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!